A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo, amém? Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Irmãos, estou aqui com vocês nessa tarde, amém? Para alguns momentos aí na presença de Deus, porque eu gostaria de estar dando o estudo da segunda parte sobre o Espírito Santo de Deus, amém? E creio eu, que tem muitos irmãos que amam a palavra de Deus e querem aprender do Senhor Jesus Cristo. O pouco que eu sei eu quero compartilhar com você, amém? Lembrando aos irmãos já que às 3 horas da manhã nós estaremos em oração na madrugada e pela live, tá bom, meus irmãos? Vocês são nosso convidado especial para estar orando juntamente comigo. Será meia hora de oração na live, às 3 horas da madrugada. E 8 horas da noite nós teremos aí o nosso culto na live, amém? Glória a Deus, tenho certeza, que Deus ele vai estar abençoando a nossa vida muito mais do que ele já tem abençoado, A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo, diz o Senhor, aleluia. Então estou te convidando aí, tem o culto aí à noite, depois das 8 horas a nossa live. E às 3 horas da madrugada, a oração, amém? Meia hora de oração na madrugada, nós estaremos clamando o Senhor, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui. Amém. Nosso irmão Paulo Deles, de São José do Rio Preto, irmã Jéssica, Fátima, Deus abençoe. A Tiana, Valdirene, Mancirlene, Deus abençoe. Cristiano Rodrigues de Uberlândia, Márcia Valdeci, Sônia, Marilda, amém, que bênção. Roquelina, Sara Nascimento, Deus abençoe. Irmã Vera também, Maria do Carmo, Patrícia Fernandes, irmã Denise Santos, Eliana, Alessandro Batista, amém, Antônio, irmã Márcia, Elisângela, Roseli, glória a Deus, que bênção. Eu estou bem, vocês, irmãos. Rose, Zanata, Roseli, Vanusa, Juliana Silva, Anderson Toledo, Deus abençoa também, glória a Deus, que bênção. Roberto Carlos, nossa irmã Edilamar, amém, glória a Deus, que bênção, Deixa eu ver aqui. Estarei orando, sim, por todos estão pedindo oração aí, tá bom, meus irmãos? Aleluia. Ana Paula também está conosco. Erielta, isso, que bênção, Glória a Deus. Isso aí, Ana Paula, 3 horas da madrugada, hein? Todo mundo orando, meia hora de oração na live, amém? Eu só não vou orar 1 hora porque eu já oro meia-noite, irmãos? Depois aí 3 horas da manhã nós vamos orar, amém? Meia hora de oração, que eu creio que muitos irmãos às vezes não têm força para orar, mas aí nós orando 3 dias consecutivos, quem tem essa força aí, quem quiser participar 3 dias consecutivos, eu comecei a campanha ontem, mas eu vou fazer mais 3 dias para vocês acompanharem, tá bom? Eu queria ter feito ontem a live da oração da madrugada, mas depois que eu imaginei, que eu poderia estar transmitindo a oração, mas mesmo assim eu vou fazer para acompanhar os irmãos, amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês tenham força, irmãos, para orar, para buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento aqui, Deus abençoe a irmã Adriana também, Michele, que está conosco, Glória a Deus. Então, nós vamos começar aí, irmãos, só de falar na palavra de Deus, de oração, meu coração já começa, meu Deus, eu sinto uma coisa que eu não tenho alegria da gente poder falar de Deus, da gente poder compartilhar as coisas de Deus. É muito maravilhoso. Irmã Rejane também, um abraço. Irmã Lívia Precioso, Deus abençoa, amém? Todos vocês, Júnior, que está aí conosco, Cleison, amém? Deus abençoa vocês. Então vamos fazer uma pequena oração, porque antes de qualquer coisa, você quer ler a Bíblia, você quer estudar a palavra de Deus? Primeira coisa, você deve orar. Você deve pedir ao Espírito Santo de Deus para poder abrir a tua mente, te dar entendimento, sabedoria da palavra de Deus, amém? Sem o Espírito Santo não tem como nós entendermos a palavra de Deus, Como eu disse também para uma irmã que veio aqui agora há pouco orar, Que às vezes tem pessoas que se esforçam de si mesmo para poder, com a sua própria força, para servir a Deus, mas sozinho nós não conseguimos.
Nós precisamos do Espírito Santo, né? O conselho para quem quer praticar a palavra é você se encher do Espírito Santo, porque Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar em toda a verdade. Você de si mesmo não tem como. Você sozinho, pelo teu próprio esforço, né? Não tem como. Você tem que pedir em oração esse avivamento para a sua vida, através da oração, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Dependemos inteiramente, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Por isso, o Senhor Jesus, quando foi para o Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para estar com vocês, e esse Consolador, essa pessoa que vai guiar vocês em toda a verdade, que vai vos ensinar, é o Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, né? Pelo texto bíblico. Eu vou falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo também. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que fica perguntando: irmã, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Irmã, eu estou preocupado, será que eu vou para o inferno? Eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos trazer também esse estudo aqui, né? Então vamos aqui ler o versículo em João, 1 João, capítulo 4, você que tem a sua Bíblia. Eu gosto que acompanhe, meus irmãos. Quem tiver caneta, anota, né? Pega a sua Bíblia, porque não tem como você fazer um estudo da palavra sem a tua Bíblia, sem um caderno, sem uma caneta, né? Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Amém? Eu não sou nenhuma teóloga, né? Não sei muita coisa, mas o que eu tenho eu quero compartilhar com vocês. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, 1 João capítulo 4, você que está sem nada para fazer aí, né? Vamos aproveitar esse tempinho aí para você aprender de Deus, né? Para você receber a palavra de Deus aí. Diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis se o Espírito é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então olha aí, né? Não creiais. Nosso irmão João, que é considerado o apóstolo do amor, você pode ver que ele tinha tanto amor que ele começa o texto bíblico dizendo: amados, amados, oh glória. Ele está dizendo: não creiais em todo espírito. A gente tem que ser, irmão, simples como as pombas, mas a Bíblia diz que nós também devemos ser prudentes como a serpente. Não adianta você ser aquela pessoa simplesinha que dá crédito a tudo aquilo que fala para você. Tudo que te fala, você, ai, é de Deus, ai, é de Deus, ai, é o Espírito Santo, ai, meu Deus. Toda revelação, toda pessoa que vai no inferno e chega e conta que foi no inferno, chega e conta que foi no céu, você dá crédito a tudo. Não, você tem que analisar para ver se aquela profecia, para ver se aquela palavra que está sendo pregada, ela tem respaldo bíblico, ela está de acordo com a Escritura, aquela visão que aquela pessoa teve, aquela revelação, aquele arrebatamento. Nós temos que procurar analisar primeiro, examinar, nós temos que provar, para ver se aquele espírito que está usando aquela pessoa é de Deus. Amém? Não é pecado a gente duvidar, porque a gente às vezes, a gente fica pensando: será que é Deus? Será que, meu Deus, será que é de Deus? Será que tem respaldo bíblico? Peraí, eu vou analisar. Amém? Você não pode blasfemar. Eu vou explicar para você o que é blasfêmia. Amém? Mas a gente às vezes tem dúvida. Será, meu Deus, que foi de Deus? Eu vou analisar, vou olhar dentro da palavra, se isso tem respaldo. Amém? Se isso tem base na Escritura, o que essa pessoa está falando. Amém? Então, se você duvidou, você não blasfemou do Espírito Santo, você apenas duvidou. Entendeu? Então, dúvida não quer dizer que você blasfemou. Blasfêmia é outro tipo de coisa. E daqui a pouquinho eu vou estar lendo para você o que é blasfêmia, né? Então, a gente não pode crer, meus irmãos, em todo espírito, tá bom? A gente tem que analisar, a gente tem que examinar, né, para ver se, peraí, aquela profecia está falando assim, que aconteceu isso, que viu isso, e que lá no inferno tinha um purgatório, e que não sei o que. Não, peraí, isso não tem respaldo bíblico, isso não tem base na Escritura, porque na Bíblia não fala de purgatório. Então essa revelação não é de Deus, entendeu? E para a revelação ser de Deus, meus irmãos, tem que estar tudo de acordo. Metade está dentro da Bíblia, a outra metade está tudo, não tem respaldo bíblico.
Deus não é Deus de duas palavras. Deus não é Deus de mentira e verdade. Ele é Pai da verdade. João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Amém? Então Deus, as coisas de Deus é sem mistura. Jamais o nosso Deus vai misturar a sua santa verdade com a mentira. Então, se aquela revelação tem mentira no meio, Deus não está. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele é Deus de verdade. Amém? Então, nós temos que analisar, sim, não é pecado. Muitos pastores, às vezes, ameaçam os seus membros, dizendo: olha, você vai blasfemar, não mexe comigo não, não fala mal de mim não, da minha profecia não. Se vocês duvidar do que eu estou falando, vocês estão blasfemando o Espírito Santo. Mentira. Se você duvidar, isso não quer dizer que você blasfemou. Amém? Se você provar para ver se aquele Espírito é de Deus, você não vai blasfemar. Amém? Você tem que analisar, sim, para ver se aquilo é de Deus. Amém? Né? E às vezes as pessoas ameaçam, dizendo que você não pode duvidar, né? Mas você tem que analisar, sim. Amém? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de falsos profetas, cheio de espíritos enganadores. A gente não está sabendo mais quem é quem. Antigamente era mais fácil. Você olhava um cristão, você sabia separar um cristão de uma pessoa mundana, de uma pessoa que não vivia a palavra de Deus. Hoje está difícil, meus irmãos. Você não sabe quem é quem. Está difícil de você descobrir quem é realmente uma pessoa sincera com Deus e quem não é. Amém? Então nós corremos o risco de ser até enganados por espíritos enganadores. Hoje a gente vê tantas pessoas fazendo sinais, prodígios, maravilhas, né? Que, se possível, engana até os escolhidos. O espírito enganador está fazendo tantos milagres, muito mais do que os crentes, né? Os crentes fiéis e sinceros, que a gente pode até ser enganado. Então, olha aí, toma cuidado. Nós podemos sim colocar à prova, podemos analisar, né? Analisar para ver se aquele espírito que está falando ali é de Deus ou não. Amém? Você não pode blasfemar, né, meus irmãos? Você não pode injuriar, caluniar, difamar, insultar, né? Blasfêmia quer dizer isso, significa isso, né? Daqui a pouquinho eu vou ler. Eu quero ler aqui um texto bíblico para você entender melhor. Jesus falou por 2 vezes a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Está no livro de Marcos e no livro de Mateus. Por 2 vezes o nosso mestre, ele vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vê aqui em Marcos capítulo 3, no versículo 28, amém? Bom, eu vou ler a partir do versículo 20 para você entender melhor. Olha o que vai dizer. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão. Se tiver alguém para colocar para mim, irmãos, coloca aí Marcos capítulo 3, versículo 20. E diz assim: quando os parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, ou seja, tem demônio, né? E pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Olha aí, eles nem sequer analisaram nada, eles já precipitaram, já disseram, né, que Jesus estava cheio de demônio, que ele estava expulsando demônio pelo príncipe das trevas chamado Beelzebu, né? Então olha aí, ó. E chamando a si, disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aqui é Jesus quem está dizendo. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar bens do valente entrando-lhe em casa, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados, até o adultério, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, até a blasfêmia contra Deus é perdoada, com que blasfemavam. Porém, olha o que vai dizer agora: qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno, porque diziam que Jesus tinha espírito imundo. Olha aí, meus irmãos, um pecado gravíssimo que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né?
Então a gente vê no livro de Marcos e no livro de Mateus. Mateus capítulo 12, olha aí, Mateus capítulo 12, no versículo 22 a seguir, né? Ao versículo 32, do 22 ao 32, essa mesma mensagem está descrita no livro de Mateus capítulo 12, do 22 ao 32, e no livro de Marcos também, no capítulo 3. Amém? Ele está falando que Jesus estava operando sinais, né? Jesus estava fazendo maravilhas, Jesus estava curando, expulsando demônios, e os fariseus que sabiam, meus irmãos, que o Cristo, que o Filho de Deus, ele viria fazendo milagres. Eles conheciam a lei, a palavra de Deus. Amém? Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles tinham aí dentro da palavra um sinal, ao qual, meus irmãos, eles descobririam quem era o Messias. E estava ali, diante deles, o Messias fazendo sinais e maravilha. Pode ver que quando João Batista estava preso na cadeia, ele teve dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Mandou discípulos ir até Jesus e perguntar se ele era realmente o Cristo que eles estavam aguardando, porque ele teve dúvidas. De repente, do nada, surgiu uma dúvida em João Batista. E aí o que Jesus falou para ele? Manda dizer para João Batista que os cegos vê, os mudos falam, os coxos estão andando. Oh glória, aleluia. Mandou dizer para ele que os sinais, os milagres estavam acontecendo, e os milagres estavam realmente dizendo que aquela pessoa que estava ali era realmente o Filho de Deus, o Cristo, o Messias tão esperado, amém, pela nação de Israel, embora eles não receberam Jesus como teu Salvador, amém? Oh meu Deus, então olha aí, os milagres diziam que aquele homem ali era o Messias, era o Filho de Deus. Mas mesmo a palavra dizendo, mesmo eles vendo que aquilo que estava acontecendo tinha respaldo bíblico, tinha apoio na Sagrada Escritura, olha aí, conhecedores da palavra, eles estavam cientes que aquele era o Cristo, mas blasfemaram. Não, esse daí está cheio de demônio, ele está expulsando o demônio. Eles atribuíram uma obra do Espírito Santo a Satanás. E isso é blasfêmia. Isso é um insulto ao Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é um insulto. A pessoa está insultando o Espírito Santo de Deus, né? Então eles atribuíram a obra, que era a obra do Espírito Santo, a Satanás. Ele está expulsando demônios pelo príncipe das trevas, chamado Belzebu, que era considerado o deus das moscas, né? Meu Deus, que coisa triste, né, meus irmãos? Que tristeza, meus irmãos. A Bíblia diz que todo pecado, para todo pecado há perdão, inclusive ao adultério. Mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nessa vida e nem na vida vindoura. Essa pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, que atribuir uma obra do Espírito Santo ao demônio, ela será réu do juízo eterno. É o que diz a palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente vai atribuir uma obra que é o Espírito Santo que está fazendo, a gente vai falar é o diabo, isso aí é o Satanás, isso aí é o demônio, quando é o Espírito Santo que está fazendo aquela obra, é o Espírito Santo que está operando, amém? Então, como eu disse, não é pecado, às vezes a gente duvidar, acaba que a gente, será que é de Deus? A gente está em dúvida, será que é de Deus? A gente não tem certeza. Dúvida é quando você não tem certeza, amém? Aí você fica pensativo, eu vou analisar, eu vou para a Bíblia, eu vou ver se isso tem respaldo. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Vamos ler aqui, eu estou com um livro aqui de estudo da Igreja Deus e Amor, e eu quero ler. Diz assim, ó, a blasfêmia é a tradução da palavra grega blasfêmia, que significa caluniar, injuriar, difamar, insultar, que é afrontar, é a pessoa afrontando. Quando a pessoa blasfema, ela está afrontando o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós não podemos afrontar. O Espírito Santo não aceita
afronta, insulto. Amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão. Então veja bem, de modo simples pode-se dizer que blasfemar significa utilizar de um linguajar insultante, ultrajante, caluniante. A palavra blasfêmia indica o ato de dizer coisas abusivas. Olha aí, fazer uma declaração ofensiva. Quando a pessoa está blasfemando, ela está ofendendo o Espírito Santo de Deus. Amém? É ser contra alguém. Então olha aí, quando a pessoa blasfema, ela está sendo contra, ela está indo contra o Espírito Santo de Deus. E devido a essa gama de possibilidades, a palavra deve ser entendida sempre dentro do seu contexto, dentro da situação em que foi utilizada. Vamos ver aqui. Bom, eu já falei para vocês, né, que está Marcos e Mateus descrevem sobre a blasfêmia do Espírito Santo, a pregação de Jesus, né, aonde ele fala. E aqui a gente vê, ao analisar as passagens bíblicas, é possível notar que os fariseus e saduceus, tidos como conhecedores da lei de Deus, conscientemente, olha, eles pecaram conscientemente, né? Negaram o feito de Cristo, acusando de realizar o milagre através do príncipe dos demônios, que era Beelzebu. E aqui é interessante notar que a manifestação dos fariseus e saduceus teve como objetivo levar dúvida a uma multidão que indagava maravilhada. Os fariseus queriam levar dúvida, né? A multidão que estava indagando maravilhada. Não é este o filho de Davi? Não é este, gente? Eu acho que é esse daí, o filho de Deus, filho de Davi, né? Sabiam que o Messias prometido realizaria como os que tinham contemplado. Então eles estavam cientes, eles conheciam a palavra de Deus, sabiam que o Messias, o Filho de Deus, realizaria os milagres que Jesus estava operando, mas eles não queriam aceitar, né, a Jesus como o Messias. Eles esperavam, aguardavam o Messias militar, que tirasse eles do jugo de Roma. Amém? Isso era um insulto, difamação, atribuição ao diabo, o que era a obra de Deus. Era isso que esses homens conhecedores faziam. Blasfemavam contra o Espírito Santo, foram condenados certamente, porque configurou-se a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então olha aqui, ó. Na Bíblia tem pessoas que pecaram, ou seja, entristeceram o Espírito Santo de Deus, mas não é que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas na Bíblia que pecaram, né, que entristeceram o Espírito Santo, até perderam a presença do Espírito Santo quando entristeceram-o. Amém? Temos aqui exemplos. Por exemplo, Sansão. O Espírito Santo deixou por persistir no pecado e na desobediência. Quando uma pessoa ela está pecando, ela insiste no erro, em permanecer. Vamos supor que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, o selo da promessa, o Espírito da promessa na sua vida. Mas aí você começa a persistir no erro, você começa a persistir na desobediência à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai se retirar da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele habita em templo, o que? Santo. Templo santo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo tem que estar santo para que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, se você persistir no pecado, na desobediência, com toda certeza, da mesma forma que o Espírito Santo deixou Sansão, se retirou da vida dele, também vai se retirar da minha vida e da tua. Amém? A gente vê que o Espírito Santo é que dava força para Sansão. Ele tinha aquela força toda, por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. Mas quando Sansão persiste no erro, pecando contra Deus, na desobediência, chega até o momento do Espírito Santo deixar a vida de Sansão. A gente vê também que Saul, por desobedecer a ordem do Senhor, o Espírito Santo se retirou dele e um espírito mau da parte do Senhor veio
para atormentar a vida do rei Saul. Olha só, Davi era cheio do Espírito Santo, era diferente, né? Ele conduzia a sua vida com prudência e era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou dele no dia em que Samuel foi até a casa de Jessé o belemita e ungiu Davi como rei de Israel. Agora, Saul, por levar uma vida de desobediência, de rebelião contra Deus, a gente vê que o Senhor o rejeitou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento ali, o Espírito Santo, por causa da desobediência, da rebelião de Saul, ele não permaneceu na vida de Saul, ele saiu, ele se retirou e o espírito mau veio para atormentar a vida do rei Saul. Olha aí, meus irmãos, né? Então você está aprendendo o quê? Que se você persistir, insistir em querer viver uma vida de pecado, errante, né? No pecado separado de Deus, jamais o Espírito Santo vai querer habitar na sua vida, você vivendo desta forma, desta maneira, amém? Porque as coisas de Deus são sem mistura, jamais as trevas vai ter comunhão com a luz, jamais a luz vai ter comunhão com as trevas, amém? Glória a Deus. Aqui também nós vemos que o povo de Israel, ele foi rebelde, e acabou entristecendo o Espírito Santo, por essa razão, Deus se voltou contra os israelitas, em Isaías 63, versículo 10. Amém? Também o Sinédrio estava resistindo ao Espírito Santo na defesa de Estevão. A gente vê ali o povo, né, resistindo ao Espírito Santo de Deus. Isso aqui é pecado contra o Espírito Santo. Pessoas que resistem contra o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta de que não devemos entristecer o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Então não entristeça. Quando você uma vida de pecado, desobediência, desobedecendo a palavra, você quer levar uma vida do seu próprio jeito e não conforme a vontade de Deus, você está entristecendo, não é blasfemando. Entristecer é diferente de blasfemar. Tá bom? Então, não confunda entristecer com blasfêmia, né? Esses homens, o Espírito Santo de Deus. Amém? Um cristão pode blasfemar contra o Espírito Santo? Olha, tem levado muitos a dúvidas a respeito de terem ou não blasfemado contra o Espírito Santo. Tem muita gente, irmã, eu estou condenado, irmã, eu estou com medo, irmã, eu vou para o inferno, irmã, eu sou crente, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Olha só, o que tem destruído suas vidas e o seu relacionamento com Deus? A falta de conhecimento leva a situações muito perniciosas, quer dizer, que prejudica e desagradáveis, e citamos algumas. Olha só, quando a pessoa, por exemplo, ela está preocupada, ela pensa que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Isso leva ela a uma desmotivação para servir a Cristo. Muitos cristãos, independente da idade, angustiados por medo de terem cometido tal pecado. Em alguns casos, chegam a achando que não tem mais perdão. Então, olha aí, tem gente que se desmotiva, se sente desmotivado porque ele acha que blasfemou contra o Espírito Santo e acaba desistindo de servir a Deus porque ele acha que ele blasfemou e que ele não tem mais perdão. Então, calma aí. Talvez você está achando que blasfemou quando você não blasfemou o Espírito Santo de Deus. Imposição de autoridade na base da força. Falsos líderes impõem aos seus liderados seus conceitos e doutrinas, basicamente obrigando as pessoas a aceitarem, sob o pretexto de que se não fizerem, estarão blasfemando contra o Espírito Santo. Tem pastor, tem líderes que aproveitam da simplicidade dos membros, né, da falta de conhecimento dos seus membros e começa a dizer que qualquer motivo eles já vão blasfemar do Espírito Santo. Amém? Coloca lá uma heresia na igreja e os membros são obrigados a concordar com aquilo, porque ele diz que se eles não concordar, eles estarão blasfemando contra o Espírito Santo. Amém? Quando não é assim, né? A gente tem todo o direito
Não é que eu vou falar, tá cheio do diabo, isso é o diabo. Não, eu vou para a Bíblia. É claro que eu não posso crer em todo em espírito, eu tenho que seguir o conselho, a orientação bíblica do apóstolo João, que nós lemos no 1 João capítulo 4, versículo 1. Amém? Então, olha aí, né? Você pode sim, vai para a Bíblia, pesquisar se aquilo é de Deus, e se não for, meus irmãos, nós temos todo o direito de não concordar com aquilo que não é bíblico. Amém? Glória a Deus. Outra palavra aqui também. Isso leva à desmotivação do estudo sistemático sobre o Espírito Santo e manifestação dos dons. O medo imposto pelos falsos líderes impede que os seus seguidores busquem conhecimento bíblico sobre a manifestação dos dons, tiram dos seus seguidores possibilidade do conhecimento para discernimento dos espíritos, perdendo então a oportunidade de verificar se as manifestações supostamente espirituais são respaldadas ou não pela Escritura. Então olha aí aqueles líderes, né, que não quer que todo mundo concorda com as coisas erradas que ele está ensinando, com as heresias que ele traz para ensinar para a igreja. Aí os membros se sentem desmotivados e não quer nem estudar mais a Bíblia, sobre o Espírito Santo, a sua manifestação, né? Porque eles têm medo de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Então não é bem assim. Proliferação, divisão, revelação e profecia sem fundamento bíblico nenhum. Alguns líderes, ao transmitirem suas revelações, impõem aos membros a aceitação. Aqui você não pode questionar, porque se você questionar, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. É o que eles fazem e falam na igreja para as pessoas, para os seus membros que não têm o conhecimento bíblico. Amém? Eles entregam uma revelação e você é obrigado a engolir, a comer tudo que ele está mandando para você, tudo que ele está entregando na igreja, sem que você não pode fazer questionamento nenhum, porque senão ele fala que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus quando você não está. Né? Não é pecado você questionar, perguntar. Eu fiquei com dúvida a respeito disso daí. Isso tem base bíblica? Eu vou para a Bíblia, eu vou procurar, eu vou estudar para ver se isso tem respaldo. Isso não é pecado, você estudar, você querer saber, você questionar. Entendeu? Você não é obrigado a aceitar uma coisa que você parece que não está vindo de Deus. Parece que aquilo te incomodou. Então eu vou pesquisar. Amém? Você não pode ir comendo tudo, querido, engolindo tudo o que as pessoas dão para você comer. Amém? Você tem que ver se tem respaldo bíblico. Você tem todo esse direito de ser como os crentes bereanos, que está no livro de Atos 17, versículo 11. Amém? Olha só. É de suma importância, né, conversar sobre a impossibilidade de um cristão temente blasfemar contra o Espírito Santo. Isso tranquilizará e alertará a igreja, que não mais será vítima dos enganos lançados por Satanás no meio cristão evangélico. O porquê que está tanta profecia e revelações, irmãos, que não tem respaldo bíblico? Hoje você vai nessa internet aí, dá até nojo. Meus irmãos, o que tem de revelação? O que tem de visão? O povo está tendo visão uma por dia. Irmãos, as coisas de Deus não é assim. Tudo sem respaldo. Meus irmãos, tudo sem base bíblica. Amém? Mas por quê? Porque a maioria das pessoas tem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo e vai aceitando, vai curtindo, vai dizendo é de Deus, vai recebendo. E isso vai proliferando. Cada dia isso vai aumentando. Mas nós temos que ir para a Bíblia. Quando a gente vê uma coisa assim, que a gente fica com dúvida, a gente vai para a Bíblia. É na Bíblia que nós vamos entender se aquilo ali é de Deus ou não. Amém? É importante meditar em não blasfemar contra Deus ou mesmo simples medo de pecar. A disposição para o serviço cristão, a fé, arrependimento, enfim, são indicados que podem fazer entender que uma pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, pois cremos e parece lógico que quem tal pecado cometeu não se importará mais em cometer qualquer tipo de pecado, conscientemente, deliberadamente. Quem blasfemou e sabe que blasfemou, não se importa mais com a segurança da sua salvação. Olha aí, quem pecou, quem blasfemou contra o Espírito Santo, olha aí, preste atenção, ele não se importa mais com a segurança da sua salvação.
Agora, se você está preocupado, irmão, é porque você não pecou, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fica tranquilo porque você não blasfemou. Agora, se uma pessoa não está preocupada com a segurança da sua salvação, é porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela diz, é o diabo tal e não sei o que, isso aí não é Deus. E ela não está nem preocupada com a segurança da tua salvação. Amém? Olha aqui o que diz mais, né? Quem tal pecado cometeu não se importará mais em cometer qualquer tipo de pecado. Não está nem aí, ele perdeu o temor de vez. A pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela perde automaticamente aquele temor que existia no seu coração. E ela não está nem aí, ela vai cometendo pecado atrás de pecado deliberadamente e conscientemente. Consciente. Amém? Olha aí, meus irmãos. Então essa pessoa, quando para a gente saber que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, é assim. Ela vai, não se importa, ela vai para vontade, sem se importar, sem ter nenhum pingo de temor a Deus dentro do teu coração. Vai pecar deliberadamente e conscientemente. Amém? Ela não se importa com a segurança, ela não preocupa com a segurança da tua salvação. Agora, quem não pecou contra o Espírito Santo, que não blasfemou e está preocupado, será que eu blasfemei? É porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fica tranquilo. Amém? Quem sabe tem alguém aí nessa tarde que você estava preocupado, né? Ai, meu Deus, será que eu blasfemei, Jesus? Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Irmãos, onde eu estou lendo? Eu estou lendo o livro de estudo da Igreja Deus e Amor. Estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? E estou lendo textos bíblicos também da Bíblia, né? Para você acompanhar aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Não há nada pior do que ser condenado à perdição eterna junto com Satanás e a todos que amarem e praticarem iniquidade. Infelizmente, uma grande parcela da humanidade irá sofrer os danos de suas escolhas. Dentre eles estarão aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Olha aí. Junto com todos aqueles que cometeram todo tipo de iniquidade, junto com Satanás, vai estar lá no lago de fogo também aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Então por este motivo, os cristãos devem permanecer firme em suas convicções, embasadas na palavra de Deus. Permanecer firme na sua fé. Amém? Tem que ter respaldo bíblico. A sua fé tem que estar firmada na palavra. Amém? Glórias a Deus. E nunca se deixar levar por nenhum tipo de ação que venha colocar em risco a sua salvação. Né? Então a gente tem que estar vigiando sempre, não precipitando com palavra. A gente tem que vigiar naquilo que a gente fala, né? Não vamos precipitar. A gente tem que tomar cuidado às vezes que a gente vai falar, né, meus irmãos? A gente não pode precipitar com palavra. Você tem dúvida? Vai para a palavra. Melhor forma, você não precisa ir na pessoa falar coisa que às vezes não deve falar, né? Não convém falar. É melhor você ir para a palavra, vai pesquisar, tá bom? Que o Senhor vai te dar entendimento. Bom, eu quero falar também sobre os símbolos do Espírito Santo. E eu quero ler aqui também para vocês, que eu achei muito importante, sobre a manifestação, né, do Espírito Santo. Olha, há vários símbolos do Espírito Santo de Deus, né? Nós vemos aqui que se você meditar na palavra de Deus, ele aparece como água. Um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é a água. Amém? Você pode ver isso em João capítulo 7, versículo ali quando fala que aquele que crê, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Aquela água, né, está falando do Espírito, ou seja, acerca do Espírito Santo de Deus. Amém? Então Isaías 44, 3 e 4 também vai falar. Aquele rio vai ser derramado sobre aquele que tem sede. Oh glória! Esse rio, essa água que vai ser derramada sobre aquele que tem sede,
É a água do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías está falando a respeito do Espírito Santo. Eu quero ler porque é muito lindo, Isaías 44, 3 e 4. Vamos lá, pega a sua Bíblia, Isaías 44, 3 e 4. Olha o que vai dizer aqui. Porque derramarei água. Quem está falando? Deus. Sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, oh glória, sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Que bênção. Deus está dizendo que vai derramar água sobre o sedento. Quem está com sede aí? Sede do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos que ter sede do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é para aquele que está com sede. Às vezes você fala, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo você recebe quando você aceita Jesus, mas o batismo com o Espírito Santo você tem que buscar esta experiência com Deus. Amém? E Deus só vai dar o batismo com o Espírito Santo. Você só vai se mergulhar no Espírito, ser imergido na água que é o Espírito Santo quando você tiver sede. Amém? Você tem que ter sede para que Deus, para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida o Espírito Santo, essa água que representa o Espírito Santo de Deus. Amém? Que coisa linda, né, meus irmãos? Aleluia. Também vemos aqui que o Espírito Santo, na Bíblia, um dos símbolos, outro símbolo é o azeite. O azeite. Você lembra da passagem bíblica de Mateus capítulo 25? Quando as virgens, prudente e louca, elas estão indo para sair ao encontro do noivo. A Bíblia diz que todas elas têm uma vasilha e têm uma lâmpada. Só que a Bíblia diz que a lâmpada das loucas se apagam. Estavam se apagando. E elas tinham vasilha, mas na vasilha delas não tinha azeite. As prudentes tinham o azeite da reserva. A lâmpada não se apagava. E esse azeite aí, sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus. Em Lucas 10, 34, na passagem do bom samaritano, lembra? Aquele homem que desce do seu cavalo, acho que era um cavalo, né? Ele desce para cuidar daquele homem que está à beira da estrada, que apanhou, que os salteadores, os ladrões de beira de estrada, espancaram ele e deixaram como morto. Naquele momento, aquele homem que desce do seu cavalo para cuidar daquela pessoa caída, ele está levando duas coisas, vinho e azeite, para cuidar das feridas. Amém? Olha o Espírito Santo se manifestando aí como este azeite. É símbolo do Espírito Santo, o azeite. O Espírito Santo, ele cura as feridas, consola o coração das pessoas. Oh glória, meus irmãos, que lindo, ele é remédio. O Espírito Santo é nosso remédio, é nosso consolador. Olha aí, meus irmãos, que lindo. O Espírito Santo, aí esse símbolo, né? O azeite como símbolo do Espírito Santo para curar as nossas feridas. Oh glória, ele ia passar azeite sobre os ferimentos daquele homem. E o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso remédio que sara as nossas feridas. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Agora também a gente vê aqui o Espírito Santo, o fogo. Outro símbolo do Espírito Santo é o fogo, meus irmãos. A gente vê em Êxodo 3:2, quando Moisés está lá cuidando, apacentando as ovelhas, o rebanho do seu sogro. De repente aparece aquele fogo no meio daquela sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. Aquele fogo, aquela manifestação, era a manifestação do Espírito Santo de Deus. Linda com Deus. Logo no começo da minha conversão, quando eu me casei, eu me converti aos 17. Quando eu tinha 18 anos, né, eu já estava casada. Eu estava no meu quarto, meu esposo trabalhava durante a noite, eu ficava em casa sozinha e eu estava gestante da minha primeira filha, Raquel. E naquele momento eu tinha ainda um pouco de medo de dormir sozinha, de escuro, eu tinha um pouco de medo, eu confesso para os irmãos. E aí meus irmãos, sempre eu orava meia-noite com o missionário Davi Miranda, toda meia-noite eu estava de joelhos para poder falar com Deus, naquele momento ali, aleluia. E é muito lindo, eu me recordo assim, é uma coisa gloriosa. Eu estava orando, meus irmãos, de repente, quando meus irmãos, eu apaguei a luz correndo, porque eu tinha medo do escuro ainda. Deitei na minha cama, quando eu olhei para a porta estava fechada, eu vi, meus irmãos, aquele fogo
de olhos, amém, acordada. Aquele fogo enorme, irmãos, tocava no teto da minha casa e aquele fogo pegava embaixo no chão. Amém? Semelhantemente, eu creio que o fogo que Moisés viu, amém? Aquele fogo, irmãos, aquela labareda de fogo, meu Deus, é até impossível assim a gente descrever, como expressar assim, falar do jeito que é, porque eu imagino uma fogueira, quando eles fazem uma fogueira, coloca aquela lenha e a fogueira sobe aquele fogo, sabe? Aquele fogo, semelhantemente, aquele fogo, né? Parecendo que tinha ali uma lenha e aquele fogo aceso, tocando no telhado da minha casa. Irmãos, eu fiquei imóvel, imobilizada em cima da minha cama, eu não conseguia me mexer naquele momento, e eu só conseguia mexer os olhos, olhar e pensar, amém? Eu olhava e pensava, e eu fiquei um pouco com medo, eu confesso, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela, e naquele momento eu fiquei pensando, olha só, eu fiquei pensando, será que isso é de Deus ou será que é do diabo? Eu comecei a ter dúvida, porque eu já tinha ouvido falar que o diabo se transfigura em anjo de luz, amém? E aí eu fiquei pensando, e se for o diabo que transformou num fogo e ele está aqui dentro do meu quarto? Naquele momento, irmãos, eu tive essa dúvida. Aí eu peguei, meus irmãos, com um pouco de medo, olhando para aquele fogo. Irmãos, eu adormeci, e aí no meu sonho apareceu aquele mesmo fogo. Declama. Apareceu aquele mesmo fogo. E aí sabe o que Deus falou para mim? Eu ouvi a voz de Deus e ele disse: não temas, porque este é o meu Espírito Santo. Oh glória, que coisa linda, meus irmãos. O Senhor disse no sonho para mim: não temas, porque é o meu Espírito Santo que está contigo. Oh glória. Irmãos, naquele momento eu acordei quando o diabo ficou furioso e ele deu aquele berro e eu acordei. Aí quando eu acordei, meus irmãos, eu olhei novamente para o mesmo lugar. Irmãos, eu pensei, já vai ter ido embora. Quando eu olhei, meus irmãos, o fogo ainda estava lá. Sudecanta labastérias, oh glórias. Aquele fogo, meus irmãos, aleluia, tocando o teto da minha casa e pegando no chão do meu quarto. Naquele momento, meus irmãos, aí eu criei coragem, eu falei assim, é o Senhor. E antes de eu dormir, eu tinha falado: o sangue de Jesus tem poder. Se for o demônio, o sangue de Jesus tem poder, que vai embora. O sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei assim, deve ser de Deus, porque não foi embora, né? E aí foi onde que eu dormi, tive a visão, em sonho, Deus manifestou em sonho. E quando eu acordo, meus irmãos, o fogo ainda está lá. Amém? O fogo ainda está lá. Eu consegui sentar na cama e fui arrastando em cima da cama, até chegar na beirada da cama. Eu falei: eu quero ir lá nesse fogo, eu quero ir lá nesse fogo, aleluia. Aí quando eu fui, que eu consegui descer da cama, irmãos, que eu fui caminhar na direção do fogo para levar a minha mão, aquele fogo voou na minha frente, sumiu, amém? Então o Espírito Santo de Deus, isso daí, o fogo, né, é uma das manifestações, é uma forma do Espírito Santo de Deus se manifestar para a nossa vida. Ele se manifestou em forma de fogo, tanto no Velho Testamento quanto no... Amém? Em Atos capítulo 2, nós vemos, né, o Espírito Santo descendo lá, aquelas faíscas, né, aquelas línguas de fogo, aquelas línguas repartidas de fogo que pousava sobre a cabeça dos irmãos. Era o Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, né? Aleluia. A gente vê também aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Olha, vamos ver, eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos lá. O que vai dizer? A palavra de Deus está dizendo: não extingais o Espírito Santo. Amém? É 5,19, né? Eu falei 5,18. É 5,19. Ou seja, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Esse fogo não pode apagar. Você não pode deixar esse fogo apagar da sua vida. Não extingais o Espírito Santo. É o que Paulo escreveu para Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica. Não extingais, ou seja, não apagueis o Espírito Santo. Não deixe esse fogo apagar da sua vida. Oh glória, que coisa linda, né? Vamos ler também Levíticos 6
e versículo 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Olha o que Deus vai dizer. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Já acharam aí, meus irmãos? Isso é bom para você aprender, ver rapidinho a Bíblia e achar rapidinho, né? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 12 para você entender melhor. Amém? O fogo, pois, eu estou falando e meu coração está ardendo aqui, glórias, aquela chama, glória, aleluia. O fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará, acenderá, lenha, olha aí, lenha, você tem que colocar lenha a cada manhã, sabe que lenha é essa? Oração, meu irmão. Oração é a lenha para que o fogo mantenha-se aceso na tua vida. Glórias. Irmã, eu quero ter a chama ardendo continuamente sobre a minha vida. Glória. Então tem que colocar lenha. Crente preguiçoso vai ter com a formiga, Provérbios 6,6. Crente preguiçoso, olha para a formiga, vai ter com a formiga. Olha para o teu caminho e seja sábio, que você está sendo como tolo, insensato. Cadê? Tem que colocar lenha. Para manter esse fogo aceso, tem que orar. Para manter a chama do avivamento acesa na tua vida. Glória, maravilha. Tem que ler Bíblia e orar. Esse é o segredo da chama estar sempre acesa na tua vida. Maravilha. Olha aí, sobre ele porá em ordem o holocausto. Não pode ser de qualquer maneira não, né, meu irmão? Jogar o holocausto lá, a oferta de qualquer maneira, dar o que você achar, qualquer coisa serve para o Senhor, qualquer louvor, de qualquer jeito, amém? De qualquer jeito Deus vai receber, o fogo vai descer, meu altar pode estar de qualquer jeito, Deus manda fogo, nada. Elias teve que consertar o altar para que o fogo viesse a descer sobre o altar e consumir aquela lenha, aquele holocausto e lamber até a água do ribeiro. O altar teve que ser consertado. Amém? Glória a Deus. Queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar que somos nós. Amém? Não se apagará. Que coisa linda, meu Deus, glória. Deus tremendo. Falar sobre o Espírito Santo. Meus irmãos, queimando aqui, tô sentindo a glória de Deus aqui, amém? Esse fogo, minha irmã, tem que estar ardendo continuamente sobre o altar que é a tua vida. Você não pode deixar este fogo se apagar. Meu Deus, quanta gente já deixou o fogo apagar, porque não ora mais, não lê Bíblia mais, crente preguiçoso, desanimado, deu lugar para o desânimo, deu lugar para a frieza, por causa da luta, da prova, daquilo, dos escândalos, deixou de orar, ler Bíblia, deixou de colocar lenha e o fogo apagou. Mas ainda dá tempo de você acender o fogo na tua vida, de você buscar o avivamento de Deus para a sua vida espiritual, glória. Olha aí que coisa linda. Deixa eu ver se tem mais algum versículo. 2 Crônicas 7, foi quando o templo estava sendo edificado. E Salomão está lá, e o fogo desceu. Aquele fogo ali representa também a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Ele também, meus irmãos, se aparece como selo, né? O selo é um do Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13. Eu creio que eu já preguei isso aqui. Quando você crê na palavra da verdade, você crê no Senhor, você crê, né? Através do Evangelho da Salvação, no momento que você crê, ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito da promessa. Olha aí, selo, ele é selo, é uma garantia, um penhor. A Bíblia vai dizer que ele é um penhor, ele é um selo. Amém? Selo de autenticidade. Glória, a confirmação, é a aprovação de Deus. Glória, na nossa vida. Que coisa linda, né, meus irmãos? Aleluia. Já viu aquele selo que coloca lá no cartório para confirmar que aquele documento é original, é verdadeiro? Esse selo é para comprovar. Você tira a cópia de um documento, de um RG, de uma identidade,
E aí, para comprovar que aquela cópia ali é verdadeira, foi tirada de um documento que não era falso, verdadeiro. Aí você tem que colocar o cartório, coloca aquele selo, né? Aquele selo é a garantia. Aquele selo está comprovando, está afirmando que aquele xerox, aquela cópia é realmente de um documento verdadeiro. Está comprovando. Amém? E aí quando nós temos o Espírito Santo, está comprovando que verdadeiramente eu sou filha de Deus. Oh glória, que o Espírito Santo na minha vida. Oh glória, que eu sou uma salva. Né? Se o Espírito Santo está na sua vida, está comprovando. Glória a Deus, que você tem uma fé verdadeira. Oh, meu Deus, que você é um crente verdadeiro, porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Que coisa linda, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor. E aí quando Jesus voltar, quem tem este selo na tua vida, vai subir no dia do arrebatamento. Que coisa linda, né? Aleluia, muito lindo. Ele também tem como símbolo a pomba. Aí você sabe, Mateus capítulo 3 vai falar, né, a respeito de Jesus sendo batizado no Jordão. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Não que você vai ver uma pomba voando por aí, você vai falar, Espírito Santo, não. Tem gente que tem até o quadro, a imagem, né, e fica adorando lá como se fosse o Espírito Santo. Isso é idolatria, né? A pessoa põe um quadro lá da pombinha. Uma vez eu vi numa igreja os irmãos com a bandeira de uma pomba, passava na cabeça dos irmãos na igreja e os irmãos começavam a sentir poder, diz que era o Espírito Santo. Então isso aí é idolatria, né, irmão? Isso aí é coisa antibíblica, né? Não é aquela pomba lá da bandeira que vai fazer eu sentir poder. Amém? Meu Deus. Mas o povo, às vezes, parece que idolatra a pomba, né? Mas a pomba não é o Espírito Santo, é apenas um símbolo, porque ele desceu em forma corpórea, visível, para que João Batista visse, porque quem viu esta visão e testificou dessa visão foi João Batista. Dar esse sinal para ele, é mostrar para ele, olha, aquele a quem você... Porque imagina, como que eu vou saber quem é o Filho de Deus, quem é o Messias? Aquele a quem você vê descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Foi por isso que Deus permitiu ele ver. E ele testificou do que ele viu, do que ele ouviu Deus falando. No momento ali em que Jesus, ele cumpre com a justiça divina. Que coisa linda, né, meus irmãos? Gálatas 5:22, amém? Fala sobre os frutos do Espírito Santo. Que coisa linda, meu Deus. É tremendo demais, né, meus irmãos? Aleluia. Ele aparece também, meus irmãos, como o vento, né? O vento é símbolo também do Espírito Santo. Amém? João 3:8. Você que tem a sua Bíblia aí, vamos lá. Vamos ler João 3:8. João, capítulo 3 e versículo 8. Vamos ver o que vai dizer. Ela diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glórias a Deus. Estão aqui, né? E também em Atos, se você meditar em Atos, ali foi como o som de um vento, impetuoso. O Espírito Santo chegou como som de um vento, amém? Como som de um vento. E Jesus assoprou o Espírito Santo sobre a vida deles, né? Dos discípulos. Então a gente vê aqui que o vento também é um símbolo do Espírito Santo de Deus, amém? E há duas ações, né, do Espírito Santo em forma aí de vento, o vento como símbolo do Espírito Santo. A transmissão, que é como o vento, né, transmitindo, levando a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo também, ele leva para Deus como o vento, né, leva uma folha. O vento pega aí a poeira, a folha, leva, né? O Espírito Santo é comparado, né? Nós temos aí o vento como símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele leva para Deus a nossa oração, como se fosse o vento levando qualquer coisa, alguma coisa, amém? Então ele como vento, né? Ele leva para Deus
a nossa oração. Romanos 8, 26, a Bíblia vai dizer que ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo. Tem até um hino que fala, né? Espírito Santo. Aí fala que leva para Deus tudo aquilo. Eu esqueci. Sei que fala aí, né? No hino do Espírito Santo fala que tudo aquilo que eu estou sentindo leva para Deus, como o vento leva para Deus. Amém? Glória a Deus. É Ele que leva a nossa oração. E Ele traz refrigério, alívio, né, meus irmãos, para nossa alma. O Espírito Santo, ele traz um alívio para nossa alma. Ele convence o homem do pecado, conforme está lá, meus irmãos, no livro de João, capítulo 16. O Espírito Santo, ele convence. Isso daí é função do Espírito Santo de Deus, né? Olha aí as funções. Ele convence, né, a pessoa, faz a pessoa enxergar o seu erro, né? Faz a pessoa reconhecer que ela é fraca, que ela precisa de Jesus Cristo, porque Jesus é a justiça que livra da ira de Deus. Faz a pessoa crer no juízo, que haverá o juízo, né? Que Deus vai julgar todos aqueles, meus irmãos, todas as pessoas segundo as suas obras. Amém? É o Espírito Santo, né? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra função do Espírito Santo, o desejo no coração da pessoa, né, da pessoa se santificar para Deus. Ele quem opera a santificação, a regeneração na vida do ser humano. Já viu aquela palavra que diz, deixa eu ver, Zacarias 4:6, por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Aquele Espírito que aparece ali é o Espírito Santo de Deus, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Então é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que coloca o desejo dentro do coração do ser humano para que ele venha o quê? Santificar a tua vida para Deus, purificar-se para Deus. É o Espírito Santo que faz a pessoa sentir nojo do pecado. Ele que opera a santificação e a regeneração, que é a transformação de dentro para fora que acontece em nossa vida. Amém? Coisa linda, né, irmãos? Tá vendo que sem o Espírito Santo de Deus, não tem como a gente ter uma vida de santidade. Por isso que Paulo falou, não, lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, coisa linda, né? Outra função do Espírito Santo é consolar, que é João 14,16. Ele é o consolador, né? Que vem para consolar nosso coração. Outra coisa, Atos 5, ele revela o profundo e o escondido. O Espírito Santo, nada fica em oculto, nada passa desapercebido perante o Espírito Santo. Amém? Ele conhece tudo, ele é onisciente, esse é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. Ele tem poder de revelar o seu sonho, de dar a interpretação como deu para Daniel. Olha aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Outra função, o Espírito Santo é intercessor, é o que eu disse, leva para Deus nosso. Outra função, ele vivifica, ele dá vida à igreja, vida para o povo de Deus. O povo de Deus está tudo morto, o Espírito Santo vem e vivifica. É que nem aquela planta que está murchinha, e aí o Espírito Santo é como água, que quando você lança água à plantinha, ela é vivificada, ela revive, ela passa a ter vigor, né? Glória a Deus, que bênção. Aqui também, deixa eu ver, lá em Apocalipse, se você for ler a carta da igreja de Sardes, você vai ver que aquela igreja estava morta. Por causa do pecado. O pecado matou metade daquela igreja, né? Parte daquela igreja estava morta, devido a estar vivendo em deleites, prazeres, pecados, desobediência, né? Eu creio que a maior parte dos membros daquela igreja entristeceram o Espírito Santo de Deus com as suas atitudes, suas desobediências, né? Mas parte daquela igreja mantinha-se com fogo aceso, a chama ardendo continuamente sobre o altar. Parte daquela igreja não esqueceu da oração, não deixou a oração de lado e nem o estudo da Bíblia. Amém? Meu Deus. E por isso aquela igreja se mantinha viva, perseverante,
santa, amém, com as vestes embranquecidas, glórias a Deus, na presença de Deus, aleluia, que coisa linda, né? Porque o pecado gera morte, mas o Espírito Santo traz vida. Ele traz vida, ele veio para trazer vida para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. Ele também ensina, o Espírito Santo ensina, guia na verdade, por isso que quando João escreveu na ilha da Ásia, e no finalzinho de cada carta está lá aquela palavrinha: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele fala, ele ensina, ele guia em toda a verdade. Que coisa linda, né, meus irmãos? Aleluia. O Espírito Santo, ele testifica, né? Romanos 8,16. Eu quero ler, isso aqui é importante. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Ele testifica com o nosso espírito, né? Romanos 8,16. A gente sente, né, pelo Espírito Santo, quando nós estamos agradando a Deus. E quando a gente não está agradando a Deus também, a gente vai sentir. O Espírito Santo de Deus, ele toca em nossos corações. Olha aí, 8,16. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha aí, Espírito Santo. Ele testifica, ele dá testemunho, amém? Ele dá testemunho, ele afirma para o nosso espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? Por isso que quando nós estamos vivendo a palavra, que nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós não sentimos mais aquele vazio, né? Aquilo desaparece, aquela coisa, aquela angústia que a gente sentia, como se estivesse, eu estou perdido, para mim não tem mais jeito. Quando você tem o Espírito Santo, você pratica a palavra do Senhor, o Espírito Santo testifica com você e você sente aquela alegria da salvação, aquela coisa que é até difícil de se explicar, tão maravilhoso que é. Outra coisa aqui que o Espírito Santo de Deus ele faz, né? Ele inspirou, olha aí, os homens que escreveram a Bíblia, olha aí, ele inspirou os homens a escrever as Escrituras. A Bíblia não foi escrita pela vontade do ser humano, a Bíblia foi escrita pela vontade de Deus. Todos os homens, cada pessoa que pegou lá na sua caneta, seja de pena, o que foi, que pegou na sua caneta para escrever a Bíblia, as palavras que hoje a nossa Bíblia, foram inspirados. Olha aí quem que foi, olha aí que inspirou esses homens a escrever a Bíblia Sagrada. Foi o Espírito Santo de Deus também. Mais uma função, ele inspirou estes homens a escrever a palavra de Deus. Glória a Deus, que hoje nos serve como bússola para nos indicar o caminho certo, a direção certa. Amém? E outra função, ele é administrador de todos os dons de Deus. É ele quem distribui, é ele quem faz a distribuição de todos os dons de Deus. Ele dá para cada um, né? E conforme quer. Espírito Santo quem distribui. Não é eu vou te dar o dom, eu vou profetizar aqui na tua vida o dom da revelação porque eu quero profetizar. Mas será que é da vontade do Espírito Santo de dar esse dom para esse irmão, para esta irmã? Eu talvez esteja profetizando, né, mas não segundo a vontade de Deus. O único que pode distribuir o dom para as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Ele é o administrador de todos os dons. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui. Em Atos 19, você vai ver ali uma igreja que ela nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, né? Uma igreja que nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, a igreja de Éfeso. Apolo passou lá, era um varão eloquente, pregava muito bem, né? As pessoas entendiam muito bem tudo aquilo que ele falava, que ele transmitia de Deus para as pessoas. Ele não falou acerca do Espírito Santo. Quando Paulo chega, é notável você chegar numa igreja, você vê ali o avivamento, o Espírito Santo de Deus manifestando, né? É muito notável. A igreja ela é viva, todo mundo está cheio do Espírito Santo. Chega ali uma igreja que está quieta, uma igreja que não há manifestação do Espírito. Aí Paulo pergunta, ele vê a necessidade, ele sente a necessidade da igreja. Ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus?
E aí o batismo, né, meus irmãos? E aí o povo, olha, nós nem sequer sabemos que haja Espírito Santo de Deus. Amém? Aí Paulo vai pregar, lembra, João Batista pregou, vai vir um que é antes de mim, vai vir um após mim, mas ele é antes de mim, e eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Gente, eu estou aqui batizando com água, mas vem um aí que vai batizar todos vocês com o Espírito Santo de Deus e com fogo, gente. Aleluia, coisa linda, né? Então, essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Joel também profetizou em capítulo 2, 28, que nos últimos dias Deus ia derramar desse Espírito, essa água sobre o sedento. Vocês querem receber, gente? Então nós vamos orar. Primeiro passo para receber o avivamento de Deus, arrependimento com oração. Amém? Nós vamos orar, porque sem oração, sem arrependimento, não tem avivamento, não tem como acontecer avivamento de Deus. Amém? Então Paulo orou e o Espírito Santo desceu. E aquela igreja foi avivada, e aquele povo recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus. E muitas coisas gloriosas o Espírito Santo começou a fazer naquela cidade. Meu Deus, que coisa tremenda, meus irmãos. A obra de Deus começou a crescer. Aleluia. Oh, maravilha. Deixa eu ver aqui. Todos os dias nós precisamos ser renovados, direto, para perseverar, para ter uma vida santa na presença de Deus. Todos os dias nós temos que ser renovados através do Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo para sermos renovados, para nós conseguir ter uma vida santa na presença de Deus. É impossível você conseguir ter uma vida santa na presença de Deus se você não estiver buscando todos os dias a presença do Espírito Santo, esse renovo do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tem tanta gente que se esquece, tanta gente que não se preocupa, tanta gente que não busca esse renovo de Deus para a sua vida todos os dias. Irmãos, é todo dia que você tem que colocar lenha para manter essa chama acesa na tua vida. Todo dia você tem que orar, você tem que ter esse hábito de orar, de ler a Bíblia, para manter essa chama acesa, para que este fogo não venha apagar, meus irmãos. Amém? Esteja renovado e tenha uma vida santa, consiga ter uma vida santa na presença de Deus. Tem que orar, ler a Bíblia, ter esse hábito. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, isso aqui eu já li para vocês. Isso aqui eu já falei da outra vez, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu quero ler aqui para vocês, meus irmãos, um outro trechinho aqui para nós terminarmos, tá bom? Uma outra parte aqui que é muito maravilhosa também. Aleluia. Olha aqui, ó. Não deixando o fogo apagar. O Espírito Santo é segredo para a vida cristã abundante e vitoriosa. Sem ele, o cristão estará sujeito a andar debaixo do jugo do pecado. Se a pessoa não buscar o batismo com o Espírito Santo, ela está sujeita a viver uma vida debaixo do jugo do pecado. Olha aí. Você está vendo, meu irmão, quanto é importante, o quão é importante, importantíssimo, indispensável. Você tem que buscar, ter uma vida constante de busca do Espírito Santo de Deus, né? Para que você venha permanecer uma vida santa diante de Deus. Senão você vai cair no pecado, você vai acabar pecando. Uma pessoa, olha só, imagina você no meio de uma mata, cheio de mosquito, cheio de pernilongo. Se você não tiver rodeado de fogo, os pernilongos vão te sugar, vão te carregar. Amém? Mas se tiver fogo lá, não vai chegar nenhum mosquito, porque o fogo afasta os animais predadores. O fogo afasta, meus irmãos, os pernilongos. Amém? Agora, se você não ora, a chama está apagada. Você não lê Bíblia, a chama está apagada. Os predadores virão. Os predadores, os mosquitos, pernilongo, vão sugar o teu sangue, vão sugar você e você vai ficar fraco e você pode morrer espiritualmente. Então, meus irmãos, trata de acender essa fogueira, botar lenha nesse altar, amém? Para que o fogo não venha se apagar. Meu Deus. O Espírito Santo é concedido ao homem, mas é responsabilidade deste. Deus deu para você o Espírito Santo. Agora, a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Não é de Deus, não. Ai, Deus, o Senhor tem que manter a chama acesa. Quem vai ter que pôr lenha? O Senhor vai ter que pôr lenha também? Vai ter que colocar lenha também? Não, essa responsabilidade de manter a chama, o fogo aceso, é tua, é minha, é nossa. Nós temos que querer, nós temos que desejar, amém? Manter essa chama acesa.
O Senhor fez a parte dele. Ele deu para você o Espírito Santo. Agora, para manter essa chama acesa, para esse fogo não apagar, para você não extinguir o Espírito Santo, você tem que colocar lenha. A responsabilidade é nossa. Amém? Olha aí, ó. A responsabilidade de manter viva a chama em seu ser. Para isso é fundamental comunhão diária com o Espírito Santo. E existem algumas atitudes que podem ser exercitadas para que isso ocorra. Santifique-se, primeira coisa. Santifique-se. Amém? A santidade não é uma escolha, é uma ordem, sem a qual poderá ver a face de Deus. Não é escolha, não. Eu escolhi santificar. Não. É uma ordem. Ninguém a face do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor não aprova e nem compartilha a sua presença com o pecado. É o que eu disse, treva não tem comunhão com a luz. Portanto, aquele que deseja que o fogo do Espírito Santo permaneça aceso na tua vida, fuja do pecado. Irmã Alessandra, eu quero que o Espírito Santo permaneça, essa chama acesa na minha vida. Então fuja do pecado. Porque se você ficar pecando aqui, pecando lá, o fogo vai apagar. Se você ficar pecando aqui, pecando lá, não vigiar, o fogo vai apagar. Amém? Se você deixar de orar, não ler Bíblia, o fogo vai apagar. Outra coisa, dedique-se. Você quer a chama acesa? Dedique-se ao Senhor, né? Dedicar neste contexto é ato de oferecer-se a Deus como um tributo, consagrar-se, ou seja, render-se a Deus por tudo que Ele fez para salvar e abençoar a tua vida. Você tem que se render, se entregar, se oferecer a Deus, sem reservas. Amém? Para se dedicar ao Senhor é importante alimentar-se da palavra. É o que eu falei, dedicar-se à oração, como eu falei, e sobre o jejum também. Permanecer na igreja também. Muito importante. Agora, você quer que a chama mantenha acesa na tua vida, mas você não vai na igreja. Você não é assíduo nos cultos. Você vai na igreja, o dia que te dá na cabeça. Hoje eu vou porque eu estou precisando. Hoje eu vou porque hoje eu estou desesperado, estou angustiado, eu tenho que ir lá. Não, não é assim. Você só vai quando você está angustiado, está com a dor. Aí a porta fecha, deixa eu correr para a igreja. Não. Se você quer a chama acesa, meu filho, minha filha, servo de Deus, serva de Deus, escute aqui a orientação do Espírito Santo através da palavra. Você tem que ter uma vida de oração. Ir para a igreja, jejuar também, nem que for uma vez na semana, pelo menos, meu irmão. Amém? Para que essa chama não venha se apagar. Semana tem 7 dias, pelo menos ir nos cultos 3 vezes por semana, para manter essa chama acesa. Amém? Porque eu sei que tem gente, se pudesse todo dia, melhor ainda. Mas eu sei que tem gente que trabalha, tem gente que só pode ir na igreja no final de semana porque trabalha o meio de semana todinho e à noite. Aí Deus sabe. Mas e aquele que não trabalha, não tem nada para fazer? Não, vou na igreja. Ele escolhe, vou só umas 2 vezes, tá bom demais. Como que ele quer manter? Como que ele quer que Deus mantenha essa chama acesa? Se falta lenha, ele não coloca lenha, ele não busca, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não tem o interesse de manter essa chama acesa. E por isso que a gente vê muito crente escandalizando a obra, caindo no pecado, roda de escarnecedor. Meu Deus, um número tão grande, crente separando, divorciando, casando de novo. Por quê? Porque não ora, não lê Bíblia. A chama está apagada. E aonde a chama está apagada, vai dando lugar ao pecado. O pecado vai entrando, um abismo vai chamando outro abismo para a vida daquela pessoa. Se você tiver uma vida de oração, seu coração vai sempre estar o que? Aquebrantado na presença de Deus. Não vai correr o risco deste coração se endurecer como pedra. Agora, se você estiver orando, sempre lendo a Bíblia, em contato, em comunhão, dedicando-se a Deus, oferecendo-se a Deus constantemente, irmãos, seu coração vai ser sempre aquele coração aquebrantado na presença de Deus. Você vai experimentar uma vida, meu Deus, diferente com Deus. Uma comunhão com Deus que você nunca teve, que você nunca experimentou. Amém? O Espírito Santo de Deus está falando com você, né? Quantos casais não têm mais paciência? O fruto do Espírito.
Porque não busca o Espírito Santo, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, 22, o fruto do Espírito Santo está descrito ali. Quais são os frutos do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é paciente, ela é bondosa, ela tem amor no coração, ela tem alegria, ela tem paz com todo mundo, ela é benigna. Amém? Ela tem temperança, ela consegue ter o domínio próprio. Mas uma pessoa, quando ela está vazia, quando a chama se apagou, você percebe, aleluia, através dos seus frutos. A maldade está presente no seu coração, o ódio, a mágoa, a inveja, amém? A falta de paciência está presente, porque essa vida, esse altar está sem lenha, está sem fogo, o fogo apagou do Espírito Santo de Deus, amém? Quantas mulheres que poderiam estar dedicando a sua vida em oração, leitura da Bíblia, e o seu casamento não estaria como está agora. Homens também. O seu casamento não estaria como está agora. Vocês dois querendo se separar. Porque está faltando lenha. Está faltando o quê? Está faltando lenha. O fogo apagou, você deixou apagar. E aí cadê os frutos do Espírito? Cadê a paz? Cadê a bondade? Cadê o amor? Apagou tudo. Apagou tudo, simplesmente tudo. A paciência acabou. Por falta de não buscar, de não se dedicar à busca do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a gente vai para a igreja só para buscar bênção, carro, casa, só nos preocupamos com as nossas coisas materiais, com a nossa vida financeira e deixamos de buscar o Espírito Santo. A igreja antigamente, a preocupação da igreja primitiva era a busca do Espírito Santo. Aonde você chegava, já recebeu o Espírito Santo? Paulo não chegou lá e perguntou, todo mundo aqui tem carro do ano? Todo mundo aqui tem casa própria que eu vou orar para Deus dar? Não! Todo mundo aqui já recebeu o Espírito Santo? Não, nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Peraí que eu vou orar, peraí que eu vou orar para Deus derramar sobre esta igreja o Espírito Santo de Deus. Porque igreja sem o Espírito Santo, você pode ter carro, casa, mulher bonita, mas se você estiver vazio da presença de Deus, você não tem paz, você não tem alegria, a bondade passou longe do teu coração, o amor não existe. Entre duas pessoas, dentro de um mesmo lar, vivendo debaixo de um mesmo teto, porque quem pode produzir esse fruto na nossa vida é somente o Espírito Santo. O homem não pode produzir, o homem não pode te dar, o homem não pode fazer isso na tua vida, é somente o Espírito Santo de Deus. Amém? Meu Deus do céu, aleluia. Olha aqui, meus irmãos, temos que trocar as nossas vestes diariamente. Note que o sacerdote foi ordenado trocar suas vestes de linho diariamente, antes de oferecer o serviço sacerdotal. Roupas manchadas ou sujas eram sinônimas de desleixo e exteriorizavam sua condição espiritual. A cor branca de suas vestes trazia à memória do sacerdote a obrigação de manter a alma pura e levar a vida sem vícios. Esse ensino é uma linda ilustração da vida cristã pura e autêntica, pois mostra a importância da consagração diária, de resguardar-se do pecado e assim evitar manchas em sua vida. Amém? Olha aí. A igreja de Laodiceia em Apocalipse estava impura diante de Deus. Por isso que o Senhor falou assim, eu aconselho que te de mim compre ouro provado no fogo e vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A igreja de Laodiceia precisava de obter essa pureza cristã, porque eles não tinham. Eles tinham que comprar a veste branca, porque as tuas vestes estavam manchadas. Essas vestes têm que ser trocadas diariamente, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A limpeza do altar era fundamental, para que o fogo não fosse sufocado pelo acúmulo de cinzas de madeira, da madeira e do sacrifício. Diariamente o sacerdote deveria levá-las para fora e colocá-las em lugar puro. Números 4, verso 13. Este realmente é ensinamento glorioso quando aplicado à vida pessoal. O cristão compreende que manter-se limpo é uma necessidade diária e leva ao santo e puro Senhor Jesus suas fraquezas e clamores. Por analogia, ou seja, comparação, as cinzas podem ser o quê? O que essa cinza pode ser? Está se referindo a quê? O que significa essa cinza? Que a Bíblia diz que temos que retirar essa cinza. A amargura que persiste em perturbar o seu coração. A mágoa, o ódio, a raiva, o rancor, a inveja.
Tudo isso, avareza, isso aí é cinza que deve ser retirada da nossa vida, porque isso impede do fogo de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Olha aí, temos que retirar a amargura que persiste em perturbar seu coração. Um perdão que ainda não foi dado, você que não perdoou, a cinza está presente na sua vida, atrapalhando a manifestação do fogo de Deus na tua vida. Olha aí, meu irmão, você que pediu para Deus falar com você, Deus está falando, o perdão tem que ser dado. Quem somos nós para não perdoar? Será que nós somos melhores do que Jesus? Ele nos perdoou, estando ainda em nossas ofensas e pecados. Quem somos nós para não perdoar? Pensamentos impuros também são como cinza em nossa vida, em nosso altar. Olha aí, que tentam desviar seu coração. Cinza pode ser qualquer pecado que está na vida do cristão, independente do que for. Olha, qualquer pecado. Essa cinza pode ser qualquer pecado, está se referindo a qualquer pecado, pecadinho, pecadão, que está aí. Às vezes até no oculto, que não é confessado, não foi confessado. E esse pecadinho, esse pecadão, está sendo uma cinza na tua vida, atrapalhando a manifestação do fogo de Deus na tua vida. Olha aí, atrapalhando de você receber o Espírito Santo, né? Meu Deus. Senão o fogo de Deus se apagará no altar de nossa vida se a gente não remover estas cinzas. Lembrem-se que as cinzas são pequenas, mas quando se acumula, pode apagar e sufocar a mais bela fogueira. A cinza é pequenininha, mas vai acumulando, acumulando, vai deixando, vai pecando, vai pecando, confessa, não deixa não, vai juntando os pecados, cada dia você faz uma coisa e vai juntando a cinza. Não perdoa não, vai guardando mágoa, deixa aí, deixa mágoa, ódio, rancor, vai deixando tudo entrar. Daqui a pouco aquele monte de cinza sufoca a fogueira mais bonita que está na tua vida e ela se apaga. Amém? Deixa eu ver. Não adianta a pessoa mudar as vestes e não retirar as cinzas, né? Do seu coração. Amém? Deixa eu ver aqui se ainda dá tempo de falar mais um pouquinho. Dá tempo de falar só mais uma coisinha aqui. Aí eu vou terminar. Amém? Glória a Deus. Eu acho que os irmãos já meditaram em Ezequiel, capítulo 47. Amém? Tá aprendendo aí, meus irmãos? Tem gente aí que quer receber o batismo com o Espírito Santo, mas ainda não recebeu porque você tem mágoa no coração. Ah, irmão, achei que isso não atrapalhava. Não, atrapalha. Atrapalha, né? Se você tem um coração endurecido, não tem aquele coração quebrantado, né? Pessoa que guarda mágoa, raiva dos outros, você nunca vai receber o batismo com o Espírito Santo se você não liberar o perdão, tá bom? Tirar essa cinza do teu coração. Olha aqui, ó. No livro de Ezequiel, há dicas ricas e lições, especialmente no capítulo 47, que mostra a visão do rio que emana debaixo do templo e deságua no Mar Morto. Nela, o profeta entrou no rio e caminhou de acordo com a orientação do anjo. Inexplicavelmente, o fluxo de águas aumentava gradativamente, mesmo sem ser alimentado por riachos, ao ponto de se transformar num rio cauduloso que jorra suas águas no Mar Morto, mudando-o para um lago de água doce que abriga peixes de muitas espécies ao seu redor. Passou a terra, passou a ser fértil e própria para o plantio, passando a produzir árvores e plantas que dão frutos comestíveis e folhas medicinais. Como sabemos, a água é um dos símbolos do Espírito Santo, e nesta profecia nos deparamos com importantes lições sobre isso. Vejamos, eu quero ler essa parte aqui, que essa parte aqui é muito importante. A água emanada do templo. Não há outra fonte de água senão a que sai dos umbrais do templo. Isso está querendo dizer o quê? Que o homem não pode produzir, o homem não pode dar para você o Espírito Santo. Amém? Somente Deus, né? E aqui está dizendo, misteriosamente se transforma no rio. Neste caso, podemos afirmar que não há outra fonte por onde possa vir o Espírito Santo, a não ser do próprio Senhor, do próprio Deus. É o que eu disse. O homem não tem como te dar o Espírito Santo, mas somente Deus, somente o Senhor é quem pode te dar o Espírito Santo. Por isso que na visão de Ezequiel, ele via essa água saindo lá do templo. Olha aí, ó. A água saía de debaixo do templo. Essa água saía de debaixo do templo e desaguava no Mar Morto. Amém? Está saindo debaixo do templo, quer dizer, essa água vem lá do Senhor, vem lá de Deus. Não vem
do homem, vem lá debaixo do templo, a água que representa, que é símbolo do Espírito Santo de Deus. E aqui vai dizer o quê? Aqui diz, neste caso, ou melhor, que vai dizer assim: nenhuma religião que há no mundo pode conceder ao homem o Espírito Santo, pois quem não está em Cristo não conhece o Espírito Santo, e quem não possui o Espírito Santo não pertence a Cristo Jesus. Amém? Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, você tem que obedecer a palavra de Deus, né? Você tem que orar, você tem que ter sede para poder receber o Espírito Santo de Deus, o batismo na sua vida. O rio caudaloso, a jornada do servo do Senhor. Na visão do profeta, o profeta caminha cada vez mais fundo nas águas deste rio, até chegar onde não alcança mais o chão. Lembra? Eu já citei isso aqui. Vem um varão, mede 1000 côvados, fala para Ezequiel, vai, entra no rio. De repente, mede mais 1000 côvados, vai, entra mais um pouquinho. A água que estava no tornozelo, daqui a pouco ela já está no joelho. Ele vem, mede mais 1000 côvados e fala, entra mais um pouquinho. Daqui a pouco a água que estava no joelho já está na cintura. E aí de repente ele vem, mede mais 1000 côvados e fala, entra mais um pouquinho. Quando ele entra, já não dá mais para colocar o pé no chão. Ele agora tem que atravessar a nado. Ele agora mergulha nas águas daquele rio. Amém? Glória a Deus. E aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. Até o pé sair do chão. De você não querer mais viver você, mas Cristo estar vivendo em sua vida. Como Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! Porque ele mergulhou nas águas desse rio. Oh, glória! Tem gente que ainda está com o pé no chão, está com o pé no mundo, ainda está preso em coisas olhando para o mundo. Tem gente com saudade do mundo, o pé ainda está no chão, tira o pé do chão, mergulha, vai fundo, cada vez mais fundo na presença de Deus. Busca mais cada dia, busque mais a Deus, busque mais a presença desse Espírito para a tua vida. Amém? Buscai as coisas de cima, pensai nas cada dia. Tira o pé do chão, meu irmão, mergulha, se entrega totalmente a Deus. Não fica aí, Deus só quer meu coração. Não, entrega de corpo, alma e espírito, mergulha. Vou lavar só a cabeça. Vou só mergulhar a cabeça, o corpo ficar de fora. Você tem que mergulhar por completo, amém? Olha o que vai dizer aqui também, ó. Aqui diz assim, a cena representa bem a caminhada do cristão. Essa cena aí, ó. Pessoa caminhar até tirar o pé do chão. Representa a caminhada do cristão. Você conhece Jesus, entrou na água. Você acabou de entrar na água. A água está no tornozelo. Você entrou na água. Quando você recebe Jesus, aceita Jesus, você entrou no rio. Oh, glória, raço, declama. Olha o que vai dizer mais. Que no início da sua conversão ainda não desfruta da plenitude do Espírito. Quando você começa a caminhada, que você aceita Jesus, você bota o pé no rio da água, você está na conversão, você está começando, você ainda não desfrutou da plenitude, você ainda não mergulhou, né, nesse rio. Oh, glória! Olha o que vai dizer mais. Mas que no seu dia a dia adentra. Olha, no dia a dia, você continua caminhando com Cristo. E aí no seu dia a dia, você vai acontecer o quê? Você adentra das profundezas do Espírito, até ser totalmente envolvido e pronto para ser guiado por Ele. Olha que coisa linda, meus irmãos, tá vendo? Coisa linda, né? Aí é onde que acontece aquele negócio, você acaba morrendo para o mundo, né? Agora você vive só para Deus, você não tem mais... As coisas do mundo já não faz mais, já não te chama mais atenção, já não te atrai, você já sente nojo. Porque você agora está vivendo na plenitude do Espírito. Amém? Nada desse mundo, por mais que seja bonito, te chama atenção. Se a mulher não te chama atenção. Te tira o foco que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ser o homão mais bonito que for musculoso, para você não tem graça. O que tem graça para você é Jesus, é a palavra, é o Espírito Santo.
Amém? Por que tem crente aí que está tudo focado, não pode ver uma perna de fora? Por que tem crente que não pode ver uma mulher aparecendo o seio? Que ele fica todo e todo. É porque o pé dele ainda está nesse chão dessa terra. Amém? Ele ainda não mergulhou, ele ainda não vive na plenitude do Espírito. Amém? Não mergulhou de cabeça, né? Foi fundo. Está lá no raso ainda, está lá no comecinho. Ele não tem vontade, não ora, não tem uma vida de oração, de leitura de Bíblia. Aí o pé dele está no chão. Qualquer coisinha desse mundo consegue ainda atrair ele, tirar ele do foco que é Jesus. Porque o pé dele ainda está no chão. Amém? Mas se você, meu irmão, não quer ser mais atraído pelas coisas do mundo, cada dia busque mais a presença de Deus para a tua vida. Procure se encher cada dia mais da presença do Espírito Santo. Cada dia mais se entregue de corpo, alma e espírito para o Senhor. Remova as cinzas do teu coração. Mantenha essa chama acesa, lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo para a igreja. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para falar. O avivamento, meus irmãos, é uma necessidade da igreja. É necessário. A igreja precisa. Avivamento não é pula-pula, rodopiar, cair pro chão. Isso aí não é avivamento. Avivamento, sabe o que é? É o homem honrar as calças que ele veste. Isso aí é avivamento. Porque hoje não está tendo isso mais não, viu? Pagar a conta em dia, isso aí é avivamento, viu? Amém? Meus irmãos. Roma, na Sudecanta, Labasterimicova. Não está tendo esse avivamento mais não, né? Da pessoa querer pagar suas contas em dia. A pessoa... Amém? Esse avivamento não está tendo mais. Transformação. Avivamento é transformação de vida, é metanoia. Isso verdadeiramente é um avivamento de Deus que acontece na vida das pessoas. Amém? Porque tem gente que confunde. Ele acha que avivamento é rodopiar, é dar gargalhada sem parar. O espírito do riso me pegou. Amém? Acha que é cair no chão. Nossa, que avivamento, que culto, que glória. Amém? Não que eu não estou dizendo que a gente não possa sentir o Espírito Santo, né? Aleluia. Mas eu estou falando do verdadeiro avivamento, meus irmãos. O verdadeiro avivamento. Às vezes você olha uma igreja lá, o povo tudo caindo para o chão lá, se debatendo no chão, derrubando cadeira, rodopiando, fazendo aviãozinho, cada coisa, né? E aí as pessoas, nossa, que avivamento. Fascinado, que avivamento. Depois sai do culto, vai para cachaça, vai agarrar, vai fazer tanta coisa pecaminosa. Esse não é o verdadeiro avivamento que a Bíblia está dizendo. O verdadeiro avivamento, a transformação. É o que aconteceu na vida de Zaqueu. Amém? Verdadeiro avivamento na igreja de Éfeso. Após eles receber o Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Ela foi fazer a obra, a igreja foi evangelizar. Esse é o verdadeiro avivamento. Olha aí o fruto do Espírito Santo. Aconteceu um verdadeiro avivamento, porque a igreja que estava de braço cruzado, arregaçou as mangas, trabalhando nas ruas, pregando o evangelho, ensinando a palavra, ganhando alma para Cristo. Esse é o verdadeiro avivamento de Jeová. Agora você olha a igreja, está lá todo mundo dentro da igreja batendo palma, ninguém sai para a rua, ninguém prega, ninguém evangeliza, ninguém faz nada, só fica brigando um com o outro e depois está pulando no culto, caindo no chão. Que tipo de avivamento que é esse? Esse avivamento não é o verdadeiro, porque o verdadeiro avivamento que o Espírito Santo de Deus produz, a regeneração, santificação de vidas, transformação de coração de pedra em coração de carne. E aí quando a pessoa recebe o avivamento de Deus na tua vida, ela vai para a rua, ela vai fazer a obra, ela vai falar do amor de Deus, porque ela está cheia, ela recebeu o avivamento, ela estava morta, ela reviveu, a igreja estava morta, no seu pecado, agora ela está viva, porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus, ela mergulhou, ela está vivendo na plenitude. A igreja agora trabalha em meio a lutas, perseguições, ela não para, ela não cala, vai até para trás das grades, mas a igreja não para, a igreja não está presa. Meu Deus, coisa linda, né? Olha o avivamento que teve na época de Paulo, dos apóstolos. Apanhava aquilo ali, ó, depois que eles foram batizados lá pelo Espírito Santo, a igreja, meus irmãos, olha o que aconteceu. Quem é tímido agora, cadê a timidez? A ousadia agora na vida de Pedro. Quem tem medo, cadê o medo? Olha aí, esse é o verdadeiro avivamento.
E é notório. Todo mundo dá para ver quando acontece verdadeiramente o verdadeiro avivamento. Olha o Pedro. Cadê aquele Pedrão que era assim, assado? Olha aí, quase 5.000 almas se convertendo a Cristo. Daqui a pouco, meus irmãos, onde ele chega, eles vão fazer missão. Missão, 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 missão. A missão que está no coração de Deus. Agora, como que pode uma igreja falar que está avivada, que recebeu o verdadeiro avivamento e continua vivendo na mesma vida de pecado, na mesmice de sempre? Ah, eu fui avivado, eu recebi o Jeová na minha vida. Por quê, irmã? Porque eu caí no chão, porque eu rolei, eu fiquei toda suja. Ah, porque eu falei um monte de coisa, saí pulando e saí que nem um avião no meio do povo. E aí no outro dia está lá sentado quietinho. E não fez nada para Jesus, não mudou nada, continua falando palavrão, xingando, batendo na mulher, não tem vontade de falar do amor de Deus. Que espírito que é esse, que avivamento que é esse que aconteceu, que você não tem vontade de falar do amor de Deus, que você não tem vontade de deixar o pecado? Porque o Espírito Santo, ele coloca desejo no nosso coração de santificar-se para Deus. Amém? Quando você recebe esse avivamento de Deus na sua vida, você tem desejo de ser mais fiel a Deus. Agora, uma pessoa sai do culto com vontade de já ir pecar, de ficar com a menina que estava lá no culto, que ela é bonita, corpo de violão. Que avivamento é esse? Estava falando língua estranha agora. Estava pulando agora. Caiu até para o chão. E aí sai do culto com vontade de ficar, de beijar, de agarrar. Que espírito, que avivamento que é esse, meu irmão? Porque quando você recebe esse avivamento, você sente vontade de buscar mais a Deus, de ir para a igreja todo dia. É uma coisa inexplicável. Nós estivemos em Santa Adélia, né? O pastor deve estar até ouvindo aí, eu vi ele aí no começo. Nós estivemos, eu levei o meu filho Gabriel. E eu tinha até tido uma visão com o inimigo querendo sufocar o meu filho em sonho, em visão. Eu falei, Senhor, ele querendo investir nos meus filhos, né? Eu falei, Senhor, eu já estou orando, que o Senhor venha repreender toda a fúria de Satanás, né? Querendo sufocar. E eu vi que o Gabriel estava assim, indo na igreja, mas meio que sufocado, sem ter muita força, assim, de fazer o que ele estava fazendo antes, né? Parece que a chama apagando, assim, tá na igreja, mas estava meio, né? Parece que desanimado, assim, de buscar, de orar. Aí, de repente, nós vamos para Santa Adélia. Aí o pastor tá aí. A gente vai para Santa Adélia. E o efeito foi tão grande que aconteceu através das evangelizações, das visitas, as almas aceitando Cristo e aquela coisa toda gloriosa, meus irmãos. Chegamos em casa, eu até chorei. Depois ele foi na cozinha e eu até assustei, eu estava lendo a Bíblia. Ele chegou e falou assim, mãe, eu quero contar para você o que aconteceu comigo. Mãe, eu estou me sentindo como no começo, quando eu aceitei Jesus, mãe, eu fui renovado, aleluia. Eu fui renovada, aconteceu um avivamento na minha vida, mãe. Eu estou me sentindo como no começo, quando eu aceitei Jesus. Aleluia, aquela vontade de fazer mais para Deus. Aquela vontade assim de fazer mais para Deus. Santificar mais. Aleluia. Isto é um verdadeiro avivamento. Amém? Você sente vontade de se dedicar mais a Deus. Agora, se você vai na igreja, você diz todo na sua vida, o céu quase explodiu no meio da igreja. Aí depois você sai, não sente vontade de melhorar, não sente vontade de orar, não sente vontade de beber, não sente vontade de ir para a igreja no outro dia. Você não sente vontade de evangelizar, você não tem vontade de nada que se diz a respeito de Deus e almas. E aí diz que foi avivado? Me perdoa, irmão, não foi não. Não foi não, foi fogo estranho. Porque quando você recebe o fogo de Deus verdadeiro, é isto que ele vai produzir na sua vida. Vontade de você servir mais a Deus, melhorar suas atitudes, de ser mais fiel, de ler mais a Bíblia, de orar. Aí você sabe que verdadeiramente foi o Espírito Santo de Deus que visitou a sua vida, que operou na sua vida. Nossa, foi o Espírito Santo que ele te leva a uma vida de oração, de consagração, para mais perto de Deus e não para longe de Deus. Agora, se você recebeu esse fogão todo na tua vida aí, e depois você vai para a balada beber cachaça, me perdoa, é fogo estranho na tua vida. Amém? Meu Deus, porque é impossível, irmão, o Espírito Santo operar na vida de alguém e essa pessoa continuar vivendo da mesma forma que está. Acontece metanoia, acontece transformação,
A gente vê isso, é bíblico porque todos que receberam essa porção dobrada, esse poder, todos que foram batizados com o Espírito Santo, teve mudança de vida, mudança de atitude, amém? Glória a Deus. Cornélio, tá lá, ó. Você acha que Cornélio permaneceu na idolatria depois de um batismo como aquele do Espírito Santo? Mandou chamar Pedro para pregar o evangelho, pregou, orou, e o Espírito Santo veio e desceu sobre todo ele e a tua família, que benção. Teve transformação, salvação, que coisa linda, né? Então, ó, tá aí o ensinamento da palavra do Senhor. Deixa eu ver, acho que não tem mais nada, não. Bom, isso aqui é um pouco, né, irmãos? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui tá dizendo, né, ó. O avivamento é necessário à igreja, assim como a água é para a vida. Tá vendo? Ninguém aí fica sem beber água, né, meus irmãos? Senão você morre. A água é necessária para o corpo. Assim também a igreja, o Espírito Santo é necessário. A igreja viva, né? Deixa eu ver. Alguns dos fatores primordiais para o avivamento é a oração. E a gente tem que desejar, como eu disse, você tem que orar e tem que desejar, você tem que ter sede. Se você não tem sede de Deus, como é que você vai receber, né, o batismo com o Espírito Santo? Os grandes avivamentos sempre acontecerão após a conscientização da necessidade e poder da oração. O clamor desperta o desejo de sentir, estar perto do Senhor, cedendo o centro da nossa vida ao Deus Todo-Poderoso, que agraciará a sua igreja com avivamento. Então, né, arrependei-vos, orai, aleluia, para que aconteça o avivamento de Deus na sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Glória a Deus. Tá bom, né, irmãos? Acho que eu já falei demais, não? Tá bom aí. Deixa eu ver se tem essa curiosidade aqui, tá? Deixa eu ler só essa curiosidade aqui para você. Já no princípio está o rio que regava o jardim do Éden e fazia fértil. Temos também a visão do rio que saía do templo. O salmista canta ao rio que alegrava a cidade de Deus. Joel também fala da fonte que saíra da casa de Deus. De Jerusalém, 7, 17, 21, 6 e 22, 1, temos novamente a imagem do rio. Para nós que vivemos num lugar em que basta abrir um poço ou pagar uma taxa mensal para ter água fresca, transparente e potável, em qualquer quantidade necessária, não conseguimos compreender a preciosidade da água para aquele povo. Numa terra de deserto, calor, sufocante, a água equivale literalmente à vida. E o rio da vida, neste sentido, é uma imagem muito clara da oferta de vida que Deus faz aos seus. Uma vida que flui de todos os que a desejam. Naquela época era difícil ter água, não tinha água assim, Poço, Sabesp, Copasa, essas empresas que fornecem água para nós potável para a gente beber. A gente paga uma taxa mensal e nós nos fornecemos da água que vem dessas empresas, né, que abastece as nossas casas. Porém, naquela época, a água era muito preciosa. O povo no deserto, né, clamaram para Deus, que estava com sede. Deus mandou, né, Moisés falar com a rocha para sair água da rocha. A Agar quase morre de sede, mas o menino, né, ela chegou a deitar e falar, vamos morrer. Começou a chorar e Deus brada e abre uma fonte de água para Agar. O que você tem? Abre uma fonte de água, né? E aí nós lembramos de Sansão também, né? Sansão, depois de uma batalha árdua, a gente vê que ele quase que a sede matou Sansão. E aí Sansão, Senhor, tem misericórdia, eu venci uma batalha, agora eu vou morrer de sede. Foi aonde que Deus fendeu uma rocha e tirou água para Sansão beber. Amém? Então Deus compara a presença do Espírito, porque a água é essencial para a vida. A água, nós necessitamos dela para viver. E assim como o nosso corpo precisa da água, o Senhor, por isso que ele comparou o Espírito Santo com a água, porque nós sobreviver e também precisamos, a igreja precisa, para ela estar viva, do Espírito Santo de Deus. Amém? Então tá aí, ensinamento da palavra do Senhor, meus irmãos. Espírito Santo, para finalizar, ele não habita em templo feito pela mão de homem. Atos 17, 24, quer habitar em você. E nessa tarde, aproveitando assistindo essa live, esse estudo bíblico, amém? Eu te convido, você que ainda não aceitou a Cristo, que está desviado dos caminhos do Senhor,
para que você venha aceitar Jesus, para que você venha se render aos pés de Cristo, para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, ou se você morrer hoje, você tenha direito da árvore da vida e da vida eterna. Amém? De comer da árvore da vida e ter direito à vida eterna. Amém? E se tiver alguém desviado, eu te convido a voltar. Coloca aqui no comentário: eu aceito a Jesus. Você que ainda não aceitou, você que está desviado, coloca aí: eu reconcilio. Eu te convido. Quem sabe essa oportunidade que o Senhor preparou para você estar entregando a sua vida para Jesus. Amém? Nessa tarde. Tem alguém que você quer aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou de dentre os mortos? Você reconhece que você tem pecado e precisa dele? Pronto, é isso. Romanos 10, 9 e 10. Aceitar Jesus. Talvez você já crê no teu coração para a justiça, mas falta você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, é o teu Salvador. E se você quer repetir a oração comigo, confessando Jesus como teu Salvador, Senhor da tua alma, da tua vida, coloca aí no comentário: eu aceito, eu reconcilio, que eu quero orar com você agora. Você vai repetir comigo esta oração. Tem alguém? Se tiver jovens, adolescentes, crianças que querem aceitar Jesus, mãe, vó que está aí assistindo, pergunta e coloca o nome aí para nós orarmos. Amém? A irmã Jaqueline diz que retirou tuas dúvidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém, irmãos? Palavra de Deus é maravilhosa. Não existe coisa melhor, né? Meu Deus. Muita gente acha que a cachaça que é bom, que a droga que é bom, mas bom é Jesus. Amém? A Elizabeth está reconciliando. Que bênção. Glória a Deus. Quem mais, meus irmãos? Quem mais? Quem mais quer aceitar? A Elane está aceitando Jesus. Que glória. Quem mais? A Lidiane Costa está reconciliando. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Mas vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Quem mais? Quem mais vai tomar essa decisão de entregar agora? Não sai não. Fica aí você que está aceitando para me orar com você. Quem mais? À noite eu estarei apresentando todos em oração. Amém? Eu estarei apresentando todos na oração. Glória a Deus. Quem mais, meus irmãos? Eu já vou orar, né? Eu vou orar, tá bom? Senão não dá para carregar o celular para a noite. Meu Deus, meu celular é ruim, tá meio estragado aí, né? Para carregar vai umas 5, 6 horas. Elizabeth, amém. Tá reconciliando. A Celiane tá aceitando Jesus. Amém. Então vamos orar. Levante a mão e deixa o seu nome, porque o seu nome vai para o meu caderno de oração. No Sevi Queno pertence, aceitando Jesus. Diga assim comigo, você que está aceitando primeiramente, depois eu vou orar com quem está reconciliando. A Anne Franciele está aceitando também. E a Lidiane, bom, já tinha visto, né? O Lucas também está reconciliando. Quem vai aceitar, diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou para me salvar. Amém, glória. Agora eu vou orar com quem está reconciliando, você vai repetir comigo. Mateus, tá? Maria da Graça, que bênção, né? O Anderson também, o filho Abraão, da irmã Jaqueline está aceitando, que maravilha. Vamos lá, você que vai reconciliar. A mãe, se o seu filho não conseguiu me acompanhar, faça a oração com ele, aceitando a Jesus, tá bom? Faz a oração igual eu fiz. Vamos lá, você que está reconciliando, repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me reconcilio com o Senhor pelos meus pecados. Reescrevo meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. Glória a Deus. Que Deus dê força, Deus dê graça. Os irmãos, fica com Deus, tá bom, irmãos? Você que aceitou, você que reconciliou com Deus, procura uma igreja bíblica para você congregar. Leia a Bíblia e ora todo dia. Se precisar do meu apoio, alguma dúvida que você queira tirar a respeito da palavra, o que eu souber eu compartilho. Não sei, mas o que eu souber eu compartilho. Você pode pedir o meu WhatsApp, né, pelos comentários. Você que tem dúvida a respeito da palavra, né?
a gente está aqui para te auxiliar. Irmãos, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Irmã Francisca Maria também reconciliando. Que benção, Marta, né? Francisca Maria ou Marta, não sei, uma coisa assim, né? Deus abençoa. Olha, vamos despedir? José Cláudio, Deus abençoa Maria Glória, Deus abençoa Irlene, Deus abençoa a Rose, Deus abençoa nossa Raquel Maria, Irlene, Cremilda, nossa irmã Maria Antônia, Rosa, Celiane eu falei, né? Amém. Deus abençoa todos, irmão Eneisio, Antônio Carlos, nossa irmã Nália, Deus abençoa vocês, um abraço para todos. Mesmo quem eu não falei o nome, tá bom, meus irmãos? Que é muitos nomes, né? Às vezes a gente não fala o nome, Severino tá aí também. Os irmãos não ficam tristes comigo não, porque às vezes não dá para ver o nome de todo mundo. Lucas Fernando, a Beth, tá bom? Um abraço para vocês, olha, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmã Maria Ângela Brunato, paz do Senhor Áurea, amém, paz do Senhor para todos, fica com Deus até a noite, se assim Deus nos permitir, depois das 8 horas, 8h30 por aí, nós estaremos fazendo outra live, e às 3 horas da manhã, meia hora de oração, tá bom? Deus abençoe.